gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Estamos hoje no 21º dia do propósito, 28 dias com Mateus. Estamos lendo o livro de Mateus juntos, um capítulo por dia aqui neste canal. Os vídeos estão saindo às 22 horas diariamente. E quem está participando está sendo edificado através da palavra de Deus, da leitura e reflexão da palavra. Deus ele tem nos abençoado grandemente. Nós temos um grupo no WhatsApp que nós lá conversamos, né, sobre o capítulo. E tem sido uma bênção mesmo nas nossas vidas. Os vídeos aqui do canal, né, as pessoas falam pra mim que têm sido edificadas, mas a primeira edificada sou eu. E já está próximo do final, a última semana. Então, gente, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa o like, comenta aqui e compartilha. Compartilha esse vídeo. E se você chegou aqui e quer começar desde o início do capítulo 1, tem uma playlist aqui no canal que tem desde o primeiro vídeo, todos os vídeos eu estou colocando juntinho lá, tá bom? Gente, vocês perceberam que teve um corte aí agora, né, da introdução pra cá, pra essa parte que eu tô falando. Tô um pouco, mudei um pouco a cara, posso estar com um pouco de cara de choro, porque realmente chorei. Não tá sendo fácil gravar esse vídeo. Quem faz parte do grupo do WhatsApp viu que eu fui lá pedir oração pra poder conseguir estar aqui, né? Se você tá aí vendo esse vídeo, saiba que esse vídeo é uma vitória, foi uma vitória. Todos são, porque todos têm lutas, mas esse em especial eu tive uma dificuldade maior. Estou vindo aqui pela 4ª vez pra gravar. E eu creio que dessa vez vai dar certo, em nome de Jesus. Não vai ser, eu não vou conseguir falar como eu falei, né, das outras vezes. Minha voz tá um pouco baixa também, porque eu não tô conseguindo nem falar alto. Mas eu acredito muito. Eu acredito muito no espiritual. Acredito muito no Senhor. E principalmente eu acredito muito no poder dessa palavra. Se eu não acreditasse no poder dessa palavra para transformar vidas, eu não viria aqui falar. Não estou ganhando nada para isso. Pelo contrário, estou perdendo algumas coisas para isso, para poder estar aqui falando, lendo. Do meu jeito simples, muitas vezes não consigo daí falar tudo, fica aquela coisa mais cansativa, mas eu não tenho dúvidas que Jesus está operando em vidas, porque através das coisas que eu tenho passado durante esse desafio, eu não tenho dúvidas do operar, do agir de Jesus. E estamos na última semana, né, do desafio, então eu não poderia esperar que fosse fácil. Eu tô aqui todos os vídeos falando. É difícil mesmo, se orienta as palavras de Jesus, né? E não podia ser diferente comigo. Podia ser diferente na minha vida. Eu não queria chegar aqui e chorar. Ai, Deus. Mas quando você tá gravando um vídeo pela 4ª vez, é um pouco difícil você se manter do mesmo jeito do primeiro, né? Nem essa introdução que eu fiz também não foi da primeira vez, mas estou aqui. E você que está aí do outro lado acompanhando, fique em oração, que através desse propósito você possa ser renovado de dentro para fora, que você possa receber verdadeiramente, né, restauração, porque as coisas que nós temos falado aqui não são coisas pequenas, não são coisas fracas, não estou vindo aqui falando para vocês que vocês vão ser abençoados materialmente, que Jesus vai entregar a casa, a chave da casa, do carro nas tuas mãos, que Jesus vai te dar, que você vai ganhar muito dinheiro. Não estou vindo aqui fazer propaganda de nenhum aplicativo para você enriquecer, não. Eu estou todos os dias aqui falando de perdão, de renúncia, de amor ao próximo. Não é fácil. São coisas que Jesus falou e que as pessoas não estavam atentando. As pessoas naquela época, quando Jesus estava falando, eles não estavam ligados, apercebidas. Nem os próprios discípulos que Jesus chamou para perto, para ensinar mais de perto, estavam apercebidos. Quando eu lembro que Jesus, quando começava a chegar, como nós estamos na parte que Jesus começa a chegar na parte que ele sabe o que ele vai ter que passar e ele começa a sentir o peso do que ele vai viver pela humanidade, que não foi brincadeira. Ele tentava falar para as pessoas, para os discípulos, avisar constantemente
que o que ele iria passar não ia ser nada fácil. E é possível nós entendermos um pouco da angústia que Jesus sentiu quando estava próximo dele passar, dele ser entregue. Esses momentos que nós estamos lendo agora, do capítulo 20, né, desde o capítulo 18, que está falando que ele sentia o peso da proximidade do propósito de Deus. Cada vez mais ele ia se angustiando mais e tentando exortar mais e se indignando mais com as coisas. Vocês viram que em determinado momento Jesus foi até um pouco assim, exortou os discípulos de uma forma mais intensa, ríspida, né? Pode até ser assim, exclamando mesmo. Ele falava de uma certa forma assim, parecia que estava brigando, e na verdade era. Mas é justamente porque ele via, que ele sentia sozinho o que estava para acontecer. E não tem como nós lermos esses capítulos que Jesus sentiu isso e não sentir nada. Se você está lendo e você está acompanhando desde o início esse livro, está chegando nesses capítulos e você não está sentindo nada, é porque verdadeiramente você não está refletindo. Você só está lendo meras palavras. Mas quando você for ler a palavra de Deus, ore. Peça ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento, para abrir a sua mente, seu coração, para que as palavras de Jesus elas não entrem e sejam jogadas no mar do esquecimento, mas que elas façam efeito dentro de você, da sua vida. Lutas vão aumentar, claro, lógico, porque tudo é muito mais difícil quando nós entendemos o real propósito, o peso maior de servir a Deus. Podemos ver que as dificuldades elas aumentam de verdade, não quero mentir aqui para vocês, mas a graça também aumenta, a graça de Deus. Nós somos fortalecidos, como Deus disse para Paulo, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando nós somos fracos, é que nós estamos fortes, porque estamos fortes em Deus, e não na nossa própria força. Quando eu, humanamente, estou fraca, eu me fortaleço no Senhor, aleluia. Dele vem a força verdadeira, maior, que tem a capacidade real de sustentação. Por isso Deus disse aquilo para Paulo. A minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na nossa fraqueza é que a gente busca ao Senhor, é que a gente clama, é que a gente pede entendimento, é que a gente bota a cara no pó, é que a gente renuncia. É na fraqueza, não quando nós achamos que estamos fortes. Não desisto de gravar, mesmo que eu estou me arrastando, mas eu venho aqui, porque eu sei que eu posso estar aqui, já morrendo aqui. Mas o poder de Deus, ele está sendo manifesto aí, do outro lado. E a minha fé, ela me diz isso. Não é pela minha capacidade de falar, de explicar, pela minha boa teologia, pelo bom conhecimento. Não. É pelo poder de Deus. Aleluia, eu creio nisso. E o capítulo 21... vai falar, eu nem vou tanto explicar mais do capítulo, gente. Vocês que estão hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial neste desafio. Está tendo um vídeo aqui, mas eu não vou ficar falando versículo por versículo. Você que está acompanhando, você lê o capítulo inteiro. E Jesus vai falar com você, o Espírito Santo, ele vai falar com você. Eu vou só dar uma pincelada aqui em algumas coisas que me chamaram maior atenção, mas eu não vou falar do capítulo inteiro. Esse capítulo, ele fala de adoração. Ele fala de cura, novamente, né? A autoridade de Jesus. Tem mais parábolas de Jesus falando sobre o reino de Deus, confirmando o que as outras parábolas já falaram. Essas parábolas que tem aqui, elas são o mesmo sentido das outras, com a diferença dos outros capítulos, com a diferença de que era mais voltada para os religiosos entendidos, que eles já tinham um conhecimento maior. As outras parábolas que Jesus falava eram mais assim para o povo entender o sentido. E aqui ele está contando a mesma coisa, porém de uma forma que os entendidos, mais entendidos, iriam pegar. A primeira parte do capítulo, que eu disse, fala de adoração, fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que Jesus chamou 2 discípulos próximos a ele, mandou que eles fossem para uma aldeia, que eles iam achar uma jumenta e um jumentinho, e que eles pegassem esse jumento e jumentinho, soltassem, que eles iam estar presos, e trouxessem para ele. E assim eles fizeram, e Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento. E aqui diz no versículo 4, ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Zacarias, né, lá no capítulo 9 de Zacarias. Dizei à filha de Sião,
Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, animal de carga. E aqui Jesus estava mostrando mais uma vez, confirmando de novo, o reino celestial. Se o reino era celestial, o seu rei também era celestial. Não era algo que as pessoas estavam esperando, porque as pessoas começaram a falar: Hosana, Hosana nas alturas. E Hosana significa salva, salva-nos agora. Então, assim, quem vê, quem lê, de primeiro impacto que a primeira impressão que a gente tem é que as pessoas estavam entendendo que Jesus era o Salvador do mundo. Mas as pessoas na época não compreendiam o que nós compreendemos hoje, porque hoje nós sabemos que Jesus veio nos salvar dos pecados, veio nos salvar da nossa podridão interna, veio nos transformar e purificar para que nós venhamos nascer de novo do Espírito, para que nós venhamos ser pessoas transformadas, para que nós venhamos receber novamente o perdão, o direito da eternidade, que foi perdida lá no Éden com o pecado. Então, esse era o propósito, mas as pessoas não entendiam essa profundidade. Elas estavam pensando que Jesus, elas até entendiam que, Messias, enviado de Deus, as profecias dos profetas, entendi. Só que o entendi das pessoas era raso, era terreno, era a visão terrena de que Jesus seria um líder que iria vir salvar eles terrenamente. O salvar de Jesus, esse Hosana que eles estavam gritando, nos salva agora, Hosana nas alturas, era com a esperança de que Jesus salvasse da opressão que eles viviam de Roma. É uma coisa mais assim política, de que Jesus iria ser um líder que iria fazer com que Israel fosse mais poderosa. É uma coisa totalmente política mesmo. Eles estavam vendo com essa visão. E não tinha nada a ver com o que Jesus estava fazendo. Não tinha nada a ver com o que Jesus estava propondo, ensinando. Jesus estava muito além, muito além. E aí, logo em seguida, depois desse episódio, né, tem a purificação do templo. Quando Jesus chegou lá e expulsou todos os que estavam vendendo dentro do templo. E ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Porque isso é também uma referência ao Antigo Testamento, que está lá em Isaías, foi profetizado por Isaías. E Jesus citou essa profecia. E disse às pessoas: vocês transformaram em covis de ladrões, de roubo, de enganação. Porque a indignação de Jesus não foi somente... A gente tem o costume de achar que a indignação de Jesus foi só por causa daquele momento, que há de dinheiro, de roubo. Mas a indignação aqui de Jesus, ela vinha já desde o início. Jesus, como eu falei, né, no início do vídeo, Jesus já estava vindo, tentando, falando a mesma coisa toda vez, ensinando. Abram os olhos, entendam. Olha a visão terrena de vocês, homens de pequena fé. Mas, meu Deus, até quando eu vou estar com vocês? E Jesus já estava se indignando aos poucos. A indignação ia crescendo. Não que Jesus pecou de forma que ficou irado, machucando as pessoas. Não foi dessa forma, mas não foi... Jesus vinha calmo, tranquilo, e do nada ele viu as pessoas vendendo e se indignou e se revoltou, como muitas vezes é retratado até em filmes que eu já vi, que Jesus estava bem sereno, tranquilo, cheio de amor, e de repente, do nada, Jesus explodiu, teve uma crise. Não foi assim. Não, se a gente for olhar o contexto, tudo que já vem vindo, as falas de Jesus vem mudando. No começo era de um jeito, de um tom. Antes era Jesus respondeu. Jesus disse. Aí já foi mudando para... Jesus exclamou com indignação. Então, já estava mudando. O jeito de Jesus falar já vinha mudando conforme... Essas últimas parábolas que ele estava contando, ele já não estava contando da mesma forma que ele contava lá no começo. É tanto que cada vez mais os religiosos olhavam para ele e viam que ele ensinava com autoridade, porque cada vez mais viam que ele estava falando com mais firmeza, com mais indignação. Então ele queria mais chamar mais a atenção das pessoas, então cada vez a autoridade dele ia ficando mais nítida, porque cada vez mais, cada parábola que ele contava, cada ensinamento, ele já dizia: nossa, da onde vem essa autoridade desse homem? Como é que ele fala desse jeito? E no começo era tudo mais calmo, centrado. Lembra das bem-aventuranças que ele sentou para falar as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. As pessoas ouvindo em pé e Jesus sentado. Com o passar do tempo isso foi mudando. E quando chega aqui, nessa parte, que ele vê as pessoas vendendo no templo, ele já estava no limite do limite do limite. Jesus, ele é 100% Deus, mas ele estava 100% homem. Então, esse sentimento que a gente, quando vê algo errado, sente, de muitas vezes ficar... não acredito que está acontecendo. Ele teve, né? Ele não pecou, mas ele teve essa indignação. Então, aqui, quando diz assim que ele derrubou as mesas e as cadeiras, já demonstrava que ele já tinha chegado ali no limite.
da indignação. Não foi de repente que Jesus estava calmo e de repente ele ficou nervoso. Porque muita gente fala como se fosse assim, nada mudou, alterou o humor de uma hora para outra. E não foi assim que aconteceu. Até nessa passagem anterior de adoração, as pessoas estavam lá salvando, adorando. Ele já estava vendo que aquelas pessoas não estavam entendendo nada. As pessoas não estavam entendendo nada. A visão era só dinheiro, religiosidade, aparência, posição, status. E uma coisa que eu quero falar aqui, que eu falei em outro vídeo também. Aquele povo ali não sabia, no real, quem era Jesus, não tinha passado crucificação, não tinha passado nada. E nós, hoje, que já sabemos tudo, plano de Deus, salvação, estamos aí na fase da graça, já temos a palavra disponível, o Espírito Santo Consolador já veio, está conosco. E qual a desculpa que nós temos para viver assim? Brigando por posição, com a visão terrena, se importando com as coisas que são daqui, não compreendendo o propósito de Deus. Qual é a desculpa que nós temos diante de Deus para dizer ao Senhor que não estamos entendendo? Essa é uma pergunta que vem de encontro a nós, né, nesse capítulo. Jesus indignou-se naquele tempo. Quando eu digo que esse capítulo é mais uma confirmação de tudo que se passou, depois disso Jesus efetuou curas, né? E ele falou mais uma vez das crianças. Já 3 capítulos seguidos que Jesus fala a respeito da adoração sincera e perfeita que vem das crianças, para nós olharmos para isso. Ele curou no templo cegos, coxos, e depois os sacerdotes viram as maravilhas e viram os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi. As próprias crianças adoravam a Jesus. Os religiosos ficavam com medo, perturbados. O que Jesus poderia estar representando? Por quê? Porque eles achavam que era realmente essa questão política. Essa questão de tomar... Que Jesus queria vir tomar a mais alta posição de liderança e mandar em todos eles. Então eles não queriam se rebaixar ao ponto de um filho de carpinteiro, um simples, humilde, que todo mundo sabia que estava vendo ali que não era uma pessoa de posição alta, financeiramente falando, conquistar o povo, tomar confiança do povo ao ponto de se tornar um líder e mandar neles todos, né? Eles tinham muito medo que isso acontecesse. Então o medo deles era terrível. Agora vai ser a última coisa que eu vou comentar, tá certo? Desse capítulo. Eu não vou mais me estender, falar muito mais não, mas vocês que sentirem necessidade de falar sobre o restante, sobre as parábolas, vocês comentem aí nos comentários, ou quem quiser entrar no grupo do WhatsApp para comentar, pode ficar à vontade também. Eu só vou falar até essa parte da figueira. Jesus, ele olhou para uma figueira que tinha folhas, ele estava com fome. E a figueira estava aparentando ter frutos. Ele se aproximou da figueira com fome, né? E disse assim, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aí é que eu vejo como que Jesus estava indignado a respeito da questão da aparência. Porque Jesus está preocupado com a essência. Não adianta você aparentar ser espiritual demais. Aparentar que dá frutos, que trabalha muito para o reino. Aparentar que faz, que acontece. Quando, na verdade, quando Jesus se aproximar de você, não tiver nada. Aquela figueira tinha folhas, estava cheia de folhas. Aparentemente, ela tinha frutos. Mas quando Jesus se aproximou, ele viu que não tinha nada. Então, Jesus amaldiçoou e imediatamente aquela figueira secou. E eu posso dizer aqui com toda certeza que quando ela estava seca, que ela estava mostrando na realidade quem ela era, uma figueira seca, sem frutos. Porque antes ela estava somente de aparência. É assim que acontece. A pessoa está lá aparentando, fazendo, acontecendo, vivendo numa mentira, vivendo num engano. E quando Jesus se aproxima, quando Jesus chegar, que Jesus olhar, ele vai ver que não tem fruto nenhum e você vai mostrar a sua real aparência. Seco, sem nada. Os discípulos ficaram admirados com isso. Não conseguiram entender. E Jesus mais uma vez fala da fé e da oração. Jesus amaldiçoou, falou da fé e falou da oração. O que isso mostra pra mim? Se a gente orar, se a gente buscar, se a gente tiver fé, ele vai dar o discernimento. E isso é uma das coisas que nós estamos precisando muito hoje em dia, para sermos como Jesus, a olhar e saber aonde é que está seco e aonde é que tem fruto de verdade. Primeiramente, claro, a sermos frutíferos, mas também a ter o discernimento de saber onde tem fruto e onde não tem, e não sermos enganados por aparência. Porque coisa triste é quando nós somos enganados por aparência. Que coisa triste, sabia que existem espíritos de engano que estão no meio do povo de Deus e as pessoas estão caindo nas palavras dessas pessoas que estão sendo levadas, sendo guiadas por esses espíritos malignos, vivendo de mentira e mentindo para os outros, enganando as pessoas, e as pessoas estão caindo. E depois querem botar a culpa em Deus, dizer, Deus me enganou. Deus não te enganou não, você não buscou, você não teve
discernimento suficiente para saber que aquilo ali não era de Deus, aquilo ali não tinha fruto, era só folha. Vamos estar apercebidos, é tempo de orar, é tempo de clamar. Não há nada que não possa ser revelado através da oração. Vamos buscar ao Senhor, vamos buscar a face do Senhor. Vamos buscar, porque Deus não vai deixar os seus verdadeiros e enganados, não. Deus não vai deixar. Se você realmente está seguindo a palavra de Deus, está em conformidade com o que Deus quer, está conseguindo renunciar a si mesmo para seguir o caminho do Senhor com a sua cruz, você pode ter certeza que Deus ouve a sua oração. Vale a pena você clamar, porque Deus vai te ouvir. E Deus não vai deixar você confundido. Então, receba essa palavra. Que Deus abençoe sua vida. Você que ficou assistindo até aqui, comenta, deixa o like, se inscreve. Até amanhã no capítulo 22. Em nome de Jesus, Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez para mais um vídeo. E eu conto com vocês, tá bom? Tchau!